Hoje nós vamos receber aqui o José Gilberto, tá? Às terças e quintas de manhã a gente recebe esmartanos que estão fazendo arrematações de sucesso. José Gilberto já arrematou 10 imóveis e vai contar essa história para vocês. Por que a gente traz? Para inspirar vocês. Vocês vendo às vezes o Renan arrematando ao vivo, falar, para você é fácil, já é experiente. E aí a gente traz para vocês, ó, esmartanos fazendo o mesmo, ok? Para vocês verem que é possível. Aê! Bom dia, Gilberto. Bom Tranquilão? dia, Pedro. Tudo tranquilo? Como é que estão as coisas? Tudo jóia, meu parceiro. Brigadão pelo convite, por estar aqui presente nessa live, para passar um pouco da sua trajetória como investidor de imóveis de leilão, para contar os causos das suas arrematações para a gente, viu, Gilberto? Obrigado aí pelo convite de vocês também. Foi bem importante a gente poder trocar essas informações e tentar, assim, pescar um pouco de quem está aqui na live com a gente, né? Trazendo algumas informações aí do que vivenciam no dia a dia e também poder passar aquilo que a gente vivenciou com as experiências, as dificuldades e os caminhos, talvez, também que possam ajudar as pessoas que estão iniciando aí no mundo dos leilões. Bacana, Gilberto. E é importante a gente falar com a galera que são ônus e bônus, tá? Dessa vida árdua, da gente batalhar, da gente correr atrás, de ganhar, de prosperar, de ganhar, de fazer ali resultados, né? Pegar nosso dinheiro e colocar no lugar que ganha mais. Eu chamei o Gilberto, deve ter umas 3 semanas para fazer essa live. Ele falou, Pedrão, fico honrado, vamos fazer sim. Mas nesse momento estou na Itália. Estava passeando, estava a trabalho. Como é que foi, Gilberto? Eu estava passeando aí, né, usufruindo um pouco aí do que os leilões me renderam aí no final do ano, né, início desse ano, também para dar uma esclarecida na cabeça, porque a gente é um trabalho, né, eu trabalho além disso, eu tenho uma profissão hoje ainda e de qualquer sorte a gente quando junta as duas coisas, né, acumula duas atividades ao mesmo tempo e sobrecarrega muito. E como eu entrei com toda a força aí nesses leilões após o contato aí com a Smart, o curso, eu assim já tinha uma experiência anterior, mas com a metodologia que vocês nos ensinam, o que me faltava muito, né, assim, saber todo o passo a passo, aquele fluxo, o mapa mental e a gente seguir um processo, né, aí eu tive assim a oportunidade de entrar com um pouco mais de determinação na coisa e andou, Que né, bom. andou bastante. Que bom, os resultados vieram. Fico feliz que, inclusive, já está usufruindo, né, desses louros, né? Quem se esforça é recompensado, gente. Então, eu fico muito feliz. Inclusive, vamos falar então aqui, Zé Gilberto. Antes de começar a live, eu queria que você se apresentasse. Pessoal, você falou aí que tem uma profissão de origem ainda. Se quiser contar, pode contar. De que você está falando com a gente, de que cidade e de como é que era até a vida e depois como que você se deparou para o mundo dos leilões? Como é que você viu isso como uma oportunidade de investimento? Eu, na verdade, eu sou delegado de polícia, né? Então, assim, minha formação é Bacana. jurídica. Eu já estou com 36 anos de profissão, então já estou com tempo, inclusive, de aposentadoria. E o que me veio foi uma necessidade de buscar uma alternativa para o pós-aposentado, né? Então, assim, uma vez aposentado, o que é que eu vou fazer? A partir daí, ainda tenho uma idade, de certa forma, produtiva e para mim, eu ficar com um tempo ocioso não era o caso. Eu fiz eu tive umas experiências anteriores, eu trabalhei com algumas associações para construção de imóveis, etc. E, de certa forma, isso me trouxe uma, um contato muito com imóveis. Eu comprei muito, vendi imóveis, então isso já era um viés que eu pretendia. Eu não queria mais trabalhar com a área jurídica, não queria advogar, não queria nada que eu fosse empregado de alguém, horário, nada disso, que eu pudesse Perfeito. fazer meu horário. Quero viajar, vou viajar. Quero parar agora, vou parar. E eu acho que o mundo dos leilões nos dá essa oportunidade de assim, fazer as escolhas
de quando fazer e de quando não fazer. Isso é muito importante hoje para mim, né, especificamente. Então, eu decidi que a partir dali eu ia começar a estudar mais profundamente a questão dos leilões e comecei a pesquisar um pouco onde eu poderia buscar esse conhecimento e encontrei vocês nas redes e passei a seguir, a acompanhar, a perceber a seriedade da coisa, né, da forma como vocês conduzem e resolvi fazer o curso lá em abril, né, do ano passado, né, completei um ano agora de curso. E depois do curso, lógico, assim, passei a estudar, né, a ler, peguei o manual de vocês, li outros livros também, estudei por outras vias também, e querendo ou não, assim, indiscutivelmente o fato de você ter uma formação jurídica tem um facilitador, né, do aprendizado. Não significa que quem não tem formação não vai saber fazer, não é um condicionante ser formado para fazer o curso, ou mesmo para entrar no mundo dos leilões, mas foi um facilitador do aprendizado ser mais rápido, né, porque você se familiariza melhor com algumas terminologias que são usadas no mundo dos leilões, principalmente quando você vai para a parte legislativa da coisa, né? Mas aí foi o que, assim, eu abri as portas porque também eu tinha dificuldade, por exemplo, arrematar fora, né, do estado. Eu sou de Aracaju, hoje, né, moro em Aracaju, sou de Salvador, morei em Salvador 30 anos, hoje estou há 20 e poucos, tantos anos aqui em Aracaju. E como eu arrematar fora, né? Assim, fazer esse network, encontrar pessoas, né? O mundo ali que vocês criaram, aquele ambiente de você se comunicar, usar o Trello, garimpar, analisar em conjunto, e ali você forma um grupo, você conhece pessoas. Fui ao Smart Experience e assim também foi uma oportunidade de fazer contatos, de lá já surgiram arrematações. Então, isso tudo foi assim, vamos dizer assim, a Smart abriu esses caminhos para mim, né? E antes eu não encontrava, eu ficava muito isolado, né, no meu mundo ali fazendo e aprendendo da minha forma, né? E, logicamente, com a expertise de vocês, com os contatos, com os grupos para tirar dúvida, tudo isso foi ajudando bastante. Eu acho que a gente, hoje, eu tenho alguns contatos aqui fora do estado, aqui no estado também, que surgiram também através da Smart, por incrível que pareça, né? Às vezes você está tão perto, mas está tão longe, né? E a Smart consegue lhe aproximar, você estando, às vezes, como eu tenho aqui, pessoas que são vizinhas a mim, praticamente, que eu não sabia que estavam no mundo dos leilões, né? Acontece Então, mesmo. vocês proporcionaram isso também, esses caminhos aí. Perfeito. Que bacana escutar a sua história, o interesse pelo mundo dos leilões, porque, de fato, você buscou os leilões buscando uma nova atividade, né? Visto que está em vias de uma aposentadoria, buscou uma nova atividade que não tivesse, óbvio que trouxesse retorno financeiro, mas que não tivesse amarras das atividades tradicionais que a gente vê no dia a dia. Ah, eu vou começar a advogar. Ok, vai ter algumas amarras ali, vai precisar às vezes de colaboradores, de funcionários. Ah, vou começar a construir. Você falou, né, que chegou aí para esse viés também da construção. A construção tradicional também demanda muita mão de obra, muita atenção ali em loco. Então, para você ter liberdade, né, geográfica, poder ir e vir e tal, de fato, gente, os leilões propiciam isso. Você pode fazer de onde você estiver, óbvio, né? Com metodologia, a gente vai aprendendo a fazer tudo à distância. E fico feliz de você ter encontrado esse novo lugar para se dedicar dentro aí dos leilões e junto com a Smart, porque esse é o espírito da comunidade Smart mesmo, de unir, tá, as pessoas que estão buscando a mesma coisa, que é buscando os investimentos em leilões, buscando lucro. A gente fala que lucro não tem CEP, e Smartano também, gente, ó, é para todo lado. A gente tem um mapa dos Smartanos ali, ó, que vocês vão vendo, Smartano em todas as cidades, e pode chegar e falar assim, opa, deixa eu pegar o auxílio de um Smartano em determinada cidade que eu tenho interesse no imóvel de leilão. Você encontra.
O Paulo Tano aqui, que até brincou que queria você como parceiro aqui no chat, ó, na hora que você falou que é delegado de polícia, o pessoal fica. O Paulo já é experiente, já sabe que desocupação não é um problema, mas falou É assim: o ó, eu queria Paulão. um sócio desse para me ajudar nas desocupações. Depois a gente conta como é que foi as desocupações aí do Zé Gilberto. Mas aí as pessoas veem assim, ó, as conexões são feitas dentro da comunidade Smart, gente. E a conexão começa pelo digital, tá? Alguém aqui perguntou qual que é o Instagram aqui, ó, do Zé Gilberto. Só vocês clicarem nessa setinha aqui em cima e aí vocês conseguem aqui, ó, é JGGN 1971. Então, quem é smartano, por exemplo, já tem um interesse no imóvel em Aracaju, vai lá, chama o Zé Gilberto, que ele pode auxiliar, que ele pode, às vezes, até comprar em conjunto. Vai falar que de 10 imóveis, 3 foram comprados cotizados. O experience transcende esse virtual. A conexão começa no virtual e a gente acaba se encontrando no presencial. Muito feliz de ver Zé Gilberto saindo lá de Aracaju, gente, e vindo aqui para Belo Horizonte fazer conexões no Experience. Então a gente vê que está dando resultado, a gente fica feliz e que seja só daí para mais, né, Gilberto? Então, são 10 arrematações até agora. Você falou que a primeira foi em setembro. Então, de abril até setembro, ficou ali aperfeiçoando, amolando machado. Conte para mim a trajetória entre começar a estudar de fato, a se dedicar e fazer a primeira arrematação. Eu, como eu falei, né, eu fiz o curso e o curso ele lhe dá um embasamento, mas você precisa dar uma aprofundada, até porque você tem todos os complementos, além das aulas que você assiste na sequência das semanas, né? Então, Uhum. tem outras áreas, tem todas as atividades complementares ali, e, assim, para mim, eu precisava dar uma aprofundada a mais, estava muito fora do mercado, nesse sentido, então eu queria dar uma estudada, até porque a legislação vai mudando, as regras vão mudando, e você precisa se atualizar a todo instante, né? Isso é necessário. Então eu fui dar uma estudada melhor e analisar também como começar, né? Recomeçar, começar esse novo momento, vamos dizer assim. E aí foi que em setembro eu comecei, olhava, não ia, saía, tentei fazer alguns contatos com as pessoas que participaram comigo do curso, não deu liga, vamos dizer assim, eu não consegui, às vezes até por uma dificuldade minha ou às vezes de alguém. Aí eu parti assim, olha, sabe uma coisa, eu vou fazer sozinho, vou voltar a fazer sozinho e caminhar meus passos e depois a coisa acontece. Sim. E foi assim que aconteceu, né? Eu em setembro, basicamente outubro, né? Porque foi bem finalzinho de setembro, eu fiz a minha primeira arrematação, fui pela Caixa, né? Que assim, mais fácil é que a gente sempre indica que comecem pela Caixa, porque a Caixa tem as facilidades. À época, a Caixa tinha toda aquela questão de pagamento de condomínio, IPTU, né, na fase de licitação aberta em diante. E aí eu fiz a minha primeira arrematação. E assim, a arrematação foi bem interessante, porque às vezes as pessoas ficam assim, só vou arrematar se me der 200%, porque fica vendo coisas na internet, no Instagram, achando que a coisa é tão fantástica assim, mas Sempre ninguém vai conta ser a acima realidade, de né? É a isso. realidade. E eu, assim, minha meta é sempre 30% a 40%, e hoje, Pedro, assim, eu sou muito tranquilo em relação ao ROI. Meu ROI de meta Uhum. é 30% a 40%, mas se eu tiver um ROI de 20% em 2 meses, 3 meses, 4 meses, como eu estou fazendo, às vezes, para mim tá bom. Porque, Com assim, você certeza. tem muito trabalho, tem, para 20%, 25% é muito trabalho. Mas se eu faço isso em 3 meses e faço 3, 4 operações no ano, eu vou ter um ROI bem maior do que 30% e 40%. Daí eu faço girar meu capital. Então, assim, lógico, Perfeito. tem uns que dão muito bons, né? Mas na hora, assim, se aparecer uma venda e dá para eu baixar um pouco, eu vai embora. Então, esse primeiro imóvel, assim, foi um imóvel que eu tive um ROI bem próximo de 30%, que foi, assim, para iniciar, né, vamos dizer assim, no meu Foi em qual retorno. cidade esse primeiro? Foi aqui mesmo em Aracaju.
E o engraçado desse imóvel é que esse era um imóvel que tinha 7 anos fechado. Era um apartamento, 7 anos fechado, nunca foi ocupado. Uhum. E aí, quando eu cheguei lá para tomar posse do imóvel, né, porque já estava desocupado, então assim, foi mais simples, o imóvel estava que você pisava assim, que afundava na terra, de tanto pó que tinha, era um imóvel popular, ele não tinha janela na área de serviço, então entra tudo, aí tinha bicho dentro, uma imundície assim, o imóvel. Uhum. Aí eu fui ao síndico, que era síndico profissional, e disse, porra, arranja alguém aí para dar uma limpada, que eu vou anunciar esse imóvel, quero ele dar uma geral nele. E o imóvel não tinha água, não tinha energia, né, porque nunca foi ocupado, então até para limpar era uma dor de cabeça. E aí eu disse, avisei logo ele, olha, se arranjar um comprador, eu lhe dou alguma coisa e tal, aquela coisa que a gente já assim, quem já está acostumado sabe que você tem que atrair clientela e você tem que ir para todos os lados. Uhum. E aí o engraçado foi que quando chegou, isso foi numa quinta-feira, ele marcou assim, olha, na segunda-feira o cara vai limpar. Quando chegou na segunda-feira, ele me ligou, tem uma corretora aqui com um cliente, ele quer ver o apartamento. Eu disse, rapaz, não tem condições, porque o apartamento do jeito que está, o cara Não tem vai que querer comprar. limpar para pintar, porque você não tinha nem como pintar o apartamento com a sujeira que estava dentro, que ia imundecer a pintura. Aí ela, mas ela quer ver. Eu disse, porra, quer ver, né? Aí o cara, ó, tá vendido. Vendi o apartamento sem nem lavar. Foi vendido sem nem lavar. E isso aconteceu em poucos meses, assim. Então, assim, é um retorno que você tem muito rápido. Agora, dá trabalho, né? Dá trabalho porque você tem que documentar tudo, você tem que pagar os condomínios atrasados, você tem que regularizar a prefeitura, você tem que ir IPTU, passar para o nome, a Caixa cobra uma série de coisas. Então, o que eu queria? Eu queria fazer do início ao fim. Uhum. E eu fiz tudo do início ao fim sozinho, para aprender a coisa, o processo, né? Então, hoje, quando eu pego o imóvel, eu sei fazer do início até o final. Lógico, uma coisa ou outra pode surgir de algo que você não tenha dúvida. Aí você vai à comunidade, né? Você posta lá, faz a pergunta, questiona, pergunta a você às vezes, pergunta ao Renan, ao Pierre, então assim, sempre vocês estão lá, demora às vezes um pouco por causa do dia a dia, mas vem uma resposta, procure fulano, resolvido, vou falar aqui com o pessoal da assessoria, então resolve. Agora é importante que cada um assim aprenda a fazer o processo do início ao fim, né? Até para Depois, delegar, né, Gilberto? Até exatamente, para você delegar, você tem que conhecer o exatamente, processo para saber exatamente. cobrar, para saber te direcionar, né? Eu sou muito assim, até na minha profissão, né? Então, hoje, se faltar todo mundo na delegacia, eu sei fazer tudo. Eu aprendi a fazer tudo, então eu não posso deixar nada sem funcionar. Então, eu tenho isso comigo. Então, no processo desde a mineração lá que a gente faz, da pesquisa, da busca do imóvel, até a regularização pós-venda, a gente tem que saber fazer, né? Lógico, você vai ter lá o colega que é advogado, que vai, num aperto de uma questão jurídica, ele vai lhe auxiliar e vai saber mais do que você. Mas você tem que saber fazer uma parte. Você não vai poder peticionar, mas você tem que saber como fazer, como você vai questionar, né? Engraçado, ontem, por exemplo, eu tive um imóvel que a gente está em Londrina, eu fui falar com o advogado sobre as dívidas de condomínio, porque uma parte vai ser da Caixa, uma parte vai ser nossa, um imóvel de um ticket mais alto, e aí você tem um pouquinho mais de dificuldade com o trato com o ocupante, essas questões, e o advogado do condomínio aí chegou e falou, olha, eu fui com ele para assim, a gente precisa abrir uma margem de negociação e tal, ele, olha, negociação é impossível, e eu não posso conversar com você porque eu preciso conversar com o seu advogado. Você sabe que você comprou e você é responsável pelas dívidas? Quer dizer, você tem que ter um pouco de conhecimento para discutir com o cara, Sim. para argumentar, para conversar com ele. E, então, assim, é por isso que eu informo, assim, quem está entrando no mundo dos leilões tem que conhecer
o negócio do início ao Uma final, conversa né? dessa, a pessoa tentando intimidar e tal, e Aí você você tendo fica já conhecimento, fala com assim, medo, a pessoa que não sabe já diz, pô, vai dar merda isso aqui, vai dar problema, eu vou ter dor de cabeça com isso, e não tem dor de cabeça nenhuma, né? É só para dizer, ele, olha, seus 20% de honorário, a gente vai ter que negociar isso aí, porque isso não é dívida própria terreno, o processo não é comigo, eu não sou parte desse processo aí que você está contra o condomínio, então, aí quando você entrar com essa conversa, o cara já recua, né? Então, assim, quando eu dei um insight que a gente precisa negociar, porque tem coisas aí que a gente precisa discutir, ele já recuou, ele já está, eu vou providenciar a documentação e tal. Então, a gente tem que ter esse conhecimento mínimo, né? E eu acho que um esmartano que tá, não sabe o que é que deve e o que é que não deve quando compra um imóvel, é melhor não isso, entrar. É melhor isso. não entrar Tem, na e compra. tem toda a fonte de conhecimento, né, Gilberto? Basta Exatamente. ali se dedicar e tal, que dá para fazer tudo certinho. Porque a gente fala, dá o lance no leilão, gente, é só clicar um botão. O que você faz de trabalho prévio vai impactar na sua lucratividade futura. Então, Exatamente. saber fazer com consciência que é que é ali a jogada, né? Então, você maximiza seus lucros, você maximiza o seu o tempo do seu retorno, se você souber pegar, souber fazer de cabo a rabo, igual o José Gilberto falou aí. Eu não sei até se minha memória tá falha, se minha memória estiver certa, a gente vai falar até mais para frente. Você que teve a questão de um imóvel ser foreiro, e aí que você teve que regularizar, não foi? A parte da CAT, porque tinha a CAT, mas não tinha depois a declaração que transmitiu. Gilberto vai contar para a gente mais à frente. Aí são causos que vai acontecendo em cada um dos imóveis. Cada um tem uma história diferente. Esse primeiro de Aracaju, primeira arrematação, foi relativamente simples. Então, arrematou, né? Teve o tempo do desembaraço, que é isso que o Gilberto falou, tá, gente? Existe o desembaraço ali para você conseguir escriturar, registrar, pagar débitos de condomínio, etc. Mas na hora que foi colocado para venda, vendeu inclusive sem limpar o imóvel há 7 anos fechado, de tão líquido que estava o imóvel. Então, muito bacana. Para a gente finalizar esse primeiro, você lembra valor de compra e valor de venda, Gilberto? O valor desse Desse imóvel, ele primeiro. eu comprei por 70 e alguma coisa, não me recordo bem, e ele foi vendido a 130 mil. Ótimo, ótimo. Então, aí, ó, 60% de diferença, óbvio que tem custos Claro, envolvidos nisso, claro. né? É. Claro. E foi à vista? Não, financiado. 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 Então, legal É. também a gente colocar esse ponto, né? Um imóvel de 70 mil dá o quê? 3.500 de entrada, né? Isso, isso. 3.500 de entrada, gente, parcelas, não gastou com reforma, então foi o quê? 3.500 de Não, entrada. financiado, o que eu falo, assim, eu paguei à vista, mas vendi financiado. Ah, Porque você tá. estava falando da venda, aí eu Não, confundi. desculpa, realmente Não, legal o erro. A não. venda, gente, imóvel pop, a maioria das vezes é financiada. Inclusive, o É, pessoal estava muito difícil. reclamando que estava nessa época aí, estava demorando subsídio, depois até conte para aquela coisa. A gente vendia, mas demorava para receber o imóvel. Agora, na compra, então, o Gilberto falou, ó, foi à vista, tá, gente? Então, à vista tirou 70 mil do bolso. Tem imóveis que você, né, a Caixa não oferece a condição financiada, aí você pega à vista e ainda assim dá um bom lucro. Óbvio que a gente vai sempre cadenciando, às vezes vai dividindo, vai cotizando, etc., para sempre caber no bolso. Então, ótimo. Foi uma arrematação à vista. Nessa daí, você alcançou aí seus 20, 30% de lucro-alvo? Exatamente, 30%. Foi 30 e pouquinho isso que deu. Em Chegou quanto a ser 30. tempo, assim, de retorno? Esse imóvel eu recebi, eu comprei final de setembro, né, outubro praticamente, outubro, novembro, dezembro, janeiro, em 5 meses. Em Cinco cinco meses. meses, gente. Em fevereiro eu já tinha recebido já esse imóvel. Então, é aquilo. O retorno pelo trabalho vem. Em 5 meses, tem um lucro desse, né? Então, maravilhoso. Ótimo primeiro imóvel. Daí deu entusiasmo para seguir e arrematar os outros 9, né, Gilberto? Aí eu fui assim, fui arrematando, inclusive outro nesse mesmo condomínio. Coincidentemente é um condomínio popular, ele tem vários blocos, né, assim, de apartamentos sem elevador, né, daqueles apartamentos bem populares. E eu arrematei o imóvel vizinho a esse imóvel, ou seja, esse era, inclusive era um terceiro andar, né, um apartamento que
para um imóvel popular sem elevador, né? Não é nem o mais indicado, assim, mas como é um condomínio muito procurado, eu já sabia, né? Lógico que você faz a viabilidade, né? A liquidez do imóvel, ela é importante você avaliar, né? Quando você avalia a parte financeira, não é só quanto custa e quanto vende, é quanto custa, quanto vende e em quanto tempo vende, né? Perfeito. Porque se você fica com o imóvel parado um ano e meio, você já está comendo o seu ROI, você está pagando condomínio, você está perdendo o seu custo de oportunidade, que é seu dinheiro estar aplicado e rendendo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, liquidez, ele é algo assim que deve ser avaliado. Então, quando você faz a sua planilha de cálculo, você tem que pensar em quanto tempo você vai vender esse imóvel. Não, assim, a expectativa é de 12 meses, mas se você sabe que aquele condomínio vende rápido, isso, assim, lhe traz um ROI que você, embutido, que você não calcula, né? Então, você tem que pensar nisso também. E, Então, quando eu comprei outro imóvel e comprei no terceiro andar de novo, eu comprei o 301 e comprei o 302, eu comprei assim, sabendo que onde estava precisando. exatamente, entendeu? Então, tudo isso a gente faz a avaliação anterior, né? Então, a partir daí eu comecei a comprar, e aí comprei vários imóveis desocupados, ocupados, e assim, uma dica assim que eu passo para o pessoal, já conversei com alguns colegas, você vai ao imóvel, quer saber se está ocupado, está tendo dificuldade, vai no contador, o imóvel não tem um contador de água, está ocupado, está vazio, Pois é. né? Então, às vezes, o pessoal fica em casa, às vezes, procurando, pesquisando, discando para ver, buzinando, mandando lá alguém para poder verificar, e coisa Pede, simples, né? pede o diligente, quem O for, se você estiver perto, ótimo, diligente se vai não, lá para diligente, tira a foto aí do hidrômetro. do hidrômetro, entendeu? Então, assim, ninguém fica sem água em casa, né? A não ser que o cara cavou um poço lá e está vivendo de água de poço, não existe isso. Então, são questões que você faz a verificação e você consegue. Então, vários eu consegui comprar ocupados, desocupados. Falando em desocupação, assim, que é vamos dizer assim, um mito, né, que Uhum. as pessoas acham que no mundo dos leilões a gente trata isso com muita tranquilidade, mas para quem está chegando, né, acha que, assim, tá ocupado é problema. Às vezes é solução, né, porque o imóvel, em regra, está mais cuidado, etc e tal. Imóveis mais populares, você tem um pouco mais de facilidade no trato com a desocupação, isso é fato, é verdade. Mas você encontra algumas dificuldades às vezes, né? Conte os É muito causos pra comum, gente. é Você encontrou muito alguma comum. dificuldade aí nesses 10 imóveis? Na verdade, não foi bem dificuldade, mas assim são situações engraçadas. Para você ver como você passa. Eu peguei até agora 3 desocupações, né? Desses imóveis e a primeira desocupação eu fiz o contato com o cara primeiro, sempre é bom você fazer aquele contato pelo WhatsApp, amigo, eu comprei um apartamento aí, eu acho que é seu, né, aquela coisa, eu acho que é seu, eu acho que você está morando, eu acho, para o cara ainda não se sentir ameaçado, né, então você vai devagarzinho e tal, e aí o primeiro contato com esse cara, o cara já disse assim, não, eu vou falar com o meu advogado. Eu disse, tudo bem, tranquilo, eu também sou da área jurídica, é até melhor que ele faça contato comigo e tal. É que assim, no terceiro, quarto áudio, o cara disse, não, eu vou lhe entregar seu apartamento, eu só quero que você me ajude e tal. Não, eu estou aqui para lhe ajudar, meu interesse maior é esse. E no final das contas, eu paguei R$ 450 para ele deixar lá o box, mais umas coisas lá que ele queria tirar e está resolvido o problema. Fui lá na casa, sentei com ele, tirei foto, tomei café, né? Aí. Então, assim, não tem problema nenhum. O cara hoje ficou meu amigo, pediu para ficar usando a garagem até, porque ele tinha um carro com de som lá e tinha um carro dele, e ele queria deixar o carro na garagem do apartamento, já que ele se mudou para o mesmo imóvel, para o mesmo condomínio, para um outro Uhum. apartamento, e ele queria usar a garagem com esse carro de som lá, eu disse, não tem problema nenhum. Até eu vender, você pode usar à vontade, sem problema nenhum. Então, hoje o cara fala com ele, vira e mexe, a gente tem que tratar alguma coisa sobre alguma documentação de água, energia e tal que teve e está Muito, resolvido. Então,
Esse foi um caso. Muito simples esse caso, né? Muito Com, simples, é. com um certo trato ali, sabendo fazer essa abordagem inicial, você quebra a objeção da pessoa. Porque é importante Exatamente. falar isso, né, Gilberto? Se você não tivesse feito a abordagem da melhor forma, a pessoa só ia virar e falar assim: converse com o meu advogado, converse com o meu advogado, e daqui a pouco, na hora que colocou um advogado no meio, gente, infelizmente, o advogado se ele tiver conhecimento, se ele estudar, ele pode ver se, opa, peraí que eu posso apresentar uma dificuldade para vender uma facilidade, eu tenho a posse do imóvel, vamos oferecer aqui para o cliente, eu consigo postergar para ele 6 meses, vamos oferecer para o cliente que ele pode cobrar mais. Então, você conseguindo uma abordagem, ó, já quebrar esse estigma com a pessoa, já conseguir estabelecer uma linha direta com o ocupante, sem intermediários, é bom demais, né, Gilberto? Com certeza. Inclusive, o advogado, a partir do momento que ele é acionado, aí já tem a questão do interesse financeiro do advogado, né? O interesse financeiro do advogado só vai existir se ele peticionar alguma coisa. Então, ele pode criar uma dificuldade para você, justamente para que você faça a emissão na posse e ele possa trabalhar em favor do cliente dele, mesmo sabendo que depois, lá no final, vai perder. Mas ele vai vender para o cliente uma dificuldade que vai manter ele lá por um período naquele imóvel e vai ganhar o dinheiro do cara. Então, assim, se você não conseguir fazer de forma amigável, o advogado entrando no circuito, ele vai sempre querer fazer da forma mais rentável para ele, que é através do processo, né? Bacana. Então, de desocupação, esse foi o que deu, em tese, mais trabalho ou tem algum outro que Não, deu mais trabalho? não. O que me deu mais trabalho foi aquele que você falou sobre a questão da CAT, né, que eu tive lá, Sim. resolvi lá na SPU. Esse foi o que me deu um pouquinho mais de trabalho, porque ele era ocupado por uns estudantes e a proprietária, a ex-mutuária, morava no interior, era mãe de um deles. E eu tentei muito contato com ela e ela ficou me enrolando, sabe? Enrolava, enrolava, assim, passou mais de um mês e nada, ela não me respondia, não, eu vou ver, aquela coisa, né? Aí quando você percebe que está enrolando, ou você parte para a emissão, ou você vê uma alternativa. E minha alternativa foi fazer a notificação extrajudicial, né? Aí eu mesmo preparei aqui a notificação e eu mesmo fui levar. Uhum. Não para ela, né? Eu fui lá ao encarregado, disse, olha, eu estou com a notificação aqui, sou proprietário, documentação, escritura, tudo direitinho lá, apresentei para ele a certidão inteira teor, assumi logo a condição de proprietário do imóvel junto ao condomínio, e aí entreguei a notificação. Foi bater a notificação, no outro dia o irmão dela me ligou. O senhor Gilberto queria ver que eu já estou vendo um apartamento, queria ver o que é que pode fazer para poder é, segurar pelo menos mais um mês e tal. Eu disse, olha, não tem problema nenhum, agora você vai pagar os condomínios que estão atrasados desde a data que eu comprei o apartamento, ou então eu vou cobrar tudo. Aí ele fez, não, não tem problema nenhum, já vamos pagar nos condomínios todos, da data da arrematação até o momento que eles saíram. Bacana. E saíram numa boa, eu assumi o apartamento, fiz uma pintura, vendi à vista, isso aí foi 200 mil, eu vendi à vista, peguei por 110, cento e pouquinho, vendi à vista por 200 mil, e foi assim, maravilhoso esse apartamento aí para mim. Agora deu uma dor de cabeçazinha na questão da CAT, né? Isso que eu queria te pedir, Gilberto, porque você vai mostrar assim, ó, como que você adquiriu conhecimento, inclusive você repassou conhecimento para a gente. Eu falei, Gilberto, me conte como é que você está desembaraçando isso, porque a gente vai, né? Como é que se diz? Fazer um POP, né? Um procedimento operacional padrão em cima do seu desenrolar nesse caso. Então é interessante você contar para a gente, contar para quem está assistindo esse caso que é o de um imóvel foreiro e que estava dando trabalho para registrar porque precisava ali, a CAT precisava de uma pincelada final. Queria só, antes disso, reforçar para a galera que é o primeiro que eu fico feliz, ó, o chat cheio de smartans. Eu vi aqui, ó, João Dacier, Paulo Costa, Paulo Braga, a galera acorda e dorme junto com o Smart. João Dacier estava ontem fazendo live com o Fernando Tubarão, a galera com o Renan na live de ontem à noite no YouTube, a galera aqui de manhã comigo, com o Gilberto. Galera, é o tempo todo. Quem quiser fazer acontecer, tem conteúdo o tempo todo junto com a Smart.
E ó, quem perdeu a live de ontem à noite, só digitar quarta para assistir o aulão que teve uma arrematação ao vivo ontem à noite. Vocês vão receber o link inbox. Mas vamos lá, Gilberto. Você comprou um outro imóvel, não sei se foi Aracaju, se foi outra região, e daí esse imóvel era foreiro. Imóveis foreiro, além da gente pagar o ITBI e o registro normal, tem outros desembaraços. Conte isso aí pra galera. Os imóveis foreiros, né, você tem que pagar o laudêmio, né? É uma taxa que hoje ela não é tão significativa, principalmente quando se trata de condomínio vertical, né, de apartamentos, porque antigamente você pagava por unidade. Hoje você paga pela fração ideal do terreno e não mais Perfeito. pela unidade. Então diminuiu bastante e aqui a gente tem na região Nordeste principalmente muito terreno foreiro, né? Porque essa costa toda que a gente tem no Brasil aí, quem está próximo, tem uma linha de marinha aí que só Deus sabe como é que foi definido isso, mas de qualquer sorte está lá, se tiver escrito que é um imóvel foreiro, você vai ter que pagar o laudêmio. Mas é uma taxa pequena, né? Esse imóvel, por exemplo, de 200 mil, eu paguei 343 de laudêmio, é muito pouco, considerando o valor do imóvel. Sim. Mas a questão é que quando você faz a transferência de propriedade do imóvel no cartório, no registro de imóvel, você registra o imóvel, você tem um prazo para comunicar à SPU a mudança da titularidade. Isso é de 60 dias. E o que acontece muito é que as pessoas não fazem isso. Isso gera uma multa na SPU. E a multa, ela é pessoal, ela não é próprio terreno, então ela não vai com o imóvel. E quando você vai regularizar isso na SPU, você tem que fazer as transferências de titularidade todas até chegar em você para você pagar o laudêmio, senão você não consegue regularizar o imóvel e não transfere para seu nome. Uhum. Então, o que eu encontrei foi isso. O imóvel estava desde a construtora ainda em nome dela junto à SPU, embora já tivesse passado por outras mãos no cartório. Ou seja, em resumo, o imóvel foi transferido de propriedade no cartório, mas não foi transferida a titularidade na SPU em todas as vendas pelas quais ele passou. Então, o que é que acontece? Você precisa ir na SPU, e quando você vai na SPU, a SPU não sabe como fazer, né? Porque você procura diversos funcionários lá e todos não sabem explicar. Eu procurei um amigo que é advogado, que trabalhou na SPU, foi funcionário da SPU e é advogado da área de imóveis. E ele disse que não tinha jeito, eu tinha que pagar todos os laudêmios para poder regularizar. Aí eu fui, assim, futucar o site da SPU e vi que você pode preencher lá no site da SPU todas as transferências. Basta que você coloque seu nome como se fosse o antigo proprietário, você vai fazendo as transferências, as multas ficam para a pessoa e chega no seu momento, ou seja, na sua titularidade, você expede o DARF e faz o pagamento e manda para o cartório e regulariza a sua situação. Então, foi assim que eu resolvi essa situação, futucando mesmo lá o site da SPU, fazendo os preenchimentos todos da data da construtora para cá e consegui regularizar o imóvel e hoje ele já está vendido, graças a Deus, já está em nome de terceiros. Tá vendo, galera? Então, o Gilberto, ele foi atrás de resolver. Ele não ficou simplesmente sentado esperando, reclamando. Ele foi atrás, porque é o interesse dele, o imóvel é dele, quem estava o imóvel parado é dele. Ele foi atrás e resolveu com maestria. Para vocês entenderem, tá? Imóvel foreiro, você tem que pagar o laudêmio, e pagando o laudêmio você consegue emitir a CAT, que é certidão ou certificado de autorização de transferência. A União vira e fala assim: olha, eu não tenho interesse em ficar com o imóvel, eu autorizo a transferência para o seu nome. O imóvel vai continuar sendo foreiro aí, agora vai mudar o domínio útil ali, né? Vai mudar para outra pessoa. Pronto. Essas CATs, gente, elas estavam todas quitadas nessa linha. Só que além da CAT, tem algo que aí as pessoas às vezes vão relevando, e a própria Caixa, né, acaba passando por cima disso, que você tem a CAT, aí você consegue registrar o imóvel. Depois de registrar o imóvel, você tem que levar outro documento para a União,
né, para a SPU, Secretaria de Patrimônio da União, que você vai lá e vai mostrar para ela, tá, primeiro você me deu certidão, agora eu estou aqui trazendo matrícula para vocês, estou te comunicando que eu de fato passei o imóvel pro meu nome. O que estava faltando era essa comunicação, né, Gilberto? Exatamente, exatamente. Essa ausência de comunicação gera uma multa. E é uma multa que, assim, é muito maior do que o valor do próprio laudêmio. Isso, É e uma cada multa caso é um caso. relativamente alta. Vamos supor, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, até então, já existia vários registros na matrícula e o A cartório própria Caixa, não tinha exigido. Talvez o tabelião, o oficial de cartório foi tomar conhecimento dessa necessidade depois, só na do Gilberto que ele foi dar pendência. E aí o Gilberto teve que sair regularizando para trás. Ou seja, ele poderia ter continuado aceitando o registro e você nem ficaria sabendo que tinha que dar essa comunicação, né? exatamente. Mas no seu caso, deu a pendência e você foi lá correr atrás de resolver. O que aconteceu, Pedro, na verdade foi o seguinte: aqui eu tenho um cartório que faz tudo para mim, eu faço tudo pelo WhatsApp, mando tudo para ele, ele já resolve, expede de TBI, faz tudo, né? Então todas as guias de pagamento ele expede. Quando eu recebi a guia para pagamento do laudêmio, estava em nome da consultora. Ou seja, eu ia pagar um valor que correspondia a um valor como se a consultora estivesse pagando lá, à época, o laudêmio, entendeu? Ou seja, não ia transferir para meu nome. Ia voltar para o cartório e ia dar problema. Entendi. Aí eu vi, ó, tem alguma coisa errada. Aí ele, porra, não pode. Você vai ter que regularizar na SPU para sair em seu nome o pagamento. Aí eu fui para a SPU. Aí foi que eu vi que estava até então, mesmo consolidada a propriedade em nome da Caixa, emitida a CAT, a Caixa fez o pagamento, mas ainda assim a Caixa não fez a comunicação à SPU da transferência para a propriedade dela também. Então eu fui Caixa Econômica na SPU, né? Assim, eu fui construtora, fui compradores na sucessão, ex-mutuária, eu fui também, e Caixa. Então eu saí lá preenchendo todas as transferências e aí regularizei as transferências, mas ficaram pendentes lá os pagamentos das multas de cada um, né? Foi isso que Perfeito. aconteceu. Então pronto, gente. Foi lá, fez a comunicação, resolveu o problema. Exato. Gilberto, não sei se a gente vai dar para a gente falar de todos os imóveis, mas seleciona mais um desses 10 imóveis aí que deu algum causo bom, algum retorno melhor ou pior, um que deu ali trabalho para reformar. Conte aí algum que deu mais um caso legal para a gente contar para a galera. Eu, assim, especificamente de imóvel, basicamente, para mim, o que tem acontecido é isso, sabe, Pedro? Esses valores, eu não tive nenhum caso assim. Teve um caso que eu não arrematei, que eu acho que foi um caso que acontece também, mas é um caso interessante, que eu entrei em cotização com uns amigos lá de Fortaleza, né? São bem conhecidos aí, que é o Elmo, o Rafael? Rafael e esqueci o nome, Araújo. Aí entramos numa casa e assim, a gente por um lance, a gente foi coberto e ficou naquela assim, vai, não vai, mas quando você estabelece ali aquele limite e acha que a viabilidade está em cima daquele limite, eu sou meio conservador e o que estava dando lance, eu disse, rapaz, eu acho que chegou o limite. E depois bateu aquele profundo arrependimento, né? Porque eu tinha ido na casa, eu consegui entrar na casa, inclusive, para ver a casa com o proprietário que estava lá, que era uma casa alugada. Eu conversei com ele, ó, a casa está indo a leilão e tal. E aí fui lá, olhei a casa, entrei na casa, vi tudo. A gente teve como calcular tudo muito perfeitamente. E aí não pegamos a casa. Depois, o cara estava morando há 8 anos na casa de aluguel, né? Tentou comprar a casa no leilão, não conseguiu, foi arrematado por outra pessoa e ele mesmo comprou a casa. O ocupante comprou a casa, pagou. Era uma casa que a gente ia entrar com 600 mil, 600 e poucos mil, ele pagou 950 mil na casa. Quer dizer, seria uma venda sem nenhuma reforma, sem nada, só com documentação, né? Que precisaria passar pelo nosso nome e depois passar para o nome dele. Quer dizer, seria um dinheiro assim, entrando em 2, 3 meses, você estava com esse dinheiro no bolso, né? Quase um caixa eletrônico. Então, assim,
aquela coisa, nem tudo é como a gente imagina, né? Eu também, a gente não podia projetar isso, né? Que a pessoa Isso. iria comprar um imóvel. Mas acontece. Então, às vezes dá certo, às vezes não dá certo. E a gente tem que estar preparado para isso, né? O estudo da viabilidade tem que ser feita considerando que talvez você vai ter que vender para o terceiro, mas a estratégia de tentar revender para o próprio ocupante sempre tem que estar no radar, né, Gilberto? Outra coisa também que eu acho interessante, que eu tenho usado muito, sabe, Pedro, é o CCA parceiro, né? Você precisa de um CCA parceiro. E eu tenho hoje um CCA que ele é corretor também. Então, assim, muitas vezes eu estou comprando um imóvel já com o cliente. Antes de comprar, já tem um cliente para aquele imóvel, para aquela região, entendeu? Então, o CCA lhe ajuda muito, ele é corretor, tem toda a estrutura, tem os parceiros corretores também, então isso ajuda. E eu tenho feito muito também a engenharia, né, da Caixa, dos imóveis populares, a gente faz antecipadamente, porque assim você já faz o cálculo, porque muita gente escorrega nisso aí e esquece que você tem um valor de entrada que é meio que fake, né? Que você não recebe, mas Uhum. você paga imposto, né? Isso, tem que Você colocar paga tudo ganho com de calma. capital sobre isso, né? Então, assim, não tem como você fugir disso, a não ser que você faça irregularidades que podem depois lhe dar dor de cabeça junto à Receita, né? Então, quando você fizer sua viabilidade financeira do imóvel popular, você tem que saber, existe uma entrada que você vai pagar 15% sobre esse valor e não vai receber esse valor, né? Então, isso vamos dizer assim, é um prejuízo que tem que estar no seu cálculo. Então, hoje, quando a gente faz o cálculo já antecipadamente com a engenharia, o que é que ela lhe dá a engenharia? A engenharia lhe dá assim, olha, esse imóvel, a Caixa vai avaliar em tanto, então é 150 mil. Você vai vender por 130, mas a Caixa vai dizer que você vendeu por 150 para a Receita, isso. Então, você vai ter que pagar sobre 20 mil, você vai ter que pagar aí essa diferença mais a entrada. Então, tem todo um cálculo que você tem que estar bem familiarizado para você não entrar numa casca de banana. Porque é aquela Ótimo. coisa, se você está preocupado em diminuir o ganho de capital, quanto você vai pagar de imposto, seu imóvel está mal calculado, né? Perfeito. Porque a Porque pagar ganho de diferença. capital, eu pago sorrindo, meu sorriso bem largo, porque eu tive lucro, né? Se eu estou pagando ganho de capital porque eu tive lucro, então a gente não pode ficar querendo fazer mágica com ganho de capital. Essa semana eu tive um contato com o pessoal no grupo, o pessoal perguntando assim, como é que eu faço para diminuir o pagamento de ganho de capital, para atualizar o imóvel, o valor do imóvel e pagar 4%, né, aquela proposta que existe hoje, você pode fazer a atualização do imóvel em 4% e não pagar ganho de capital lá na frente. O cara não lê que lá embaixo está escrito assim, ó, você só pode fazer isso para um imóvel que você vai vender 15 anos depois. Aí seu ganho de capital vai zerar. Você paga 4% ao invés de 15%. Aí as pessoas ficam querendo fazer uma mágica, atualizar imóvel, para não pagar ganho de capital, volte, vá recalcular, porque você está calculando algo que não é viável financeiramente. Não entre, você está errado, entendeu? Então é uma Tem que preocupação que eu acho fazer que todo mundo tem que ter. dentro da legalidade, fazer ali todo a cálculo de viabilidade e só paga o ganho de capital, gente, quem tem lucro. Então, o Gilberto aqui deu até uma aula sobre revenda de imóvel pop, que é bem interessante. Eu vou até recapitular rapidinho para vocês. Primeiro, você precisa, né, adquirir um imóvel caixa e financiar esse imóvel caixa se ele possibilitar o financiamento, senão vai pagar à vista. Isso você consegue fazer tudo à distância, tudo com, por exemplo, com a Smart Caixa, que te dá todo o auxílio à distância, tanto de intermediar seu imóvel quanto de financiar seu imóvel à distância, porque você está comprando um imóvel caixa, você ali smartando, a gente te dá uma manutenção, faz tudo para você online. Agora, na hora de revender imóvel nesse mundo pop, o ideal é que você pegue um corretor ou um CCA da região, que ele já sabe ali, ele consegue fazer entrevista com a pessoa nesse público de pop, tem que rolar uma entrevista, às vezes presencial lá, ele consegue aprovar aquele público específico daquela região. Então você procura um CCA da região, que ele já tem inclusive os compradores, os interessados, e essas pessoas, gente,
Entendam isso, no mundo pop, essas pessoas elas querem trocar uma parcela de um aluguel por uma parcela do financiamento para ter o imóvel dela, mas só trocar uma parcela por outra. Em geral, elas têm dificuldade de dar qualquer tipo de entrada, elas têm dificuldade de pagar a documentação de transferência do imóvel. Então, para você calcular o seu lucro, a revenda, ou para calcular a viabilidade antes de comprar, você já tem que pensar que no imóvel pop raiz, você não, às vezes você vai ter que dar de brinde para a pessoa esses 20% de entrada e vai acabar recebendo só o financiamento. Às vezes você tem que pagar para a pessoa o próprio ITBI de transferência, que é de responsabilidade do comprador, é você que paga. Às vezes você vai pagar o Aconteceu registro. agora comigo. E isso, às vezes você vai pagar até o registro do imóvel para a pessoa, se não embutir no financiamento, porque ali ela também tem dificuldade. O que importa é, mesmo assim, dar lucro. Ah, você tem que às vezes calcular ali que você vai pagar ganho de capital sobre tudo, etc. Mas fazendo a viabilidade correta, ainda assim dá um bom lucro. Não é à toa que vários e vários smartanos estão aí lucrando nesse mundo pop, estão fazendo uma esteirinha mesmo, igual o Gilberto aí, ó, em quase um ano aí de Smart, um ano de Smart. Tá aí com 10 imóveis empilheirados, cada imóvel desse aí, pop, traz aí, em média, me corrige se eu estiver errado, ô Gilberto, de 30 a 40 mil reais de lucro, não é isso? Exatamente. Entre 25 e 40 mil. Vai variar. Dá uma Pronto, variada aí. Depende ótimo. muito do valor. Ótimo. Gilberto, eu queria então aqui, a gente está chegando para o final dessa live, e aí você falou para mim assim, Pedro, quando eu entrei, eu te perguntei assim, por que que você entrou no mundo dos leilões? Eu entrei no mundo dos leilões porque eu queria encontrar, né, estou perto de aposentar, uma nova atividade, né, que eu conseguisse, óbvio, ganhar dinheiro, mas que eu tivesse ali a liberdade de fazer isso da onde eu quisesse, da forma que eu quisesse, sem ter, enfim, que lidar com o chefe, ter empregados e tal. Me conte agora, assim, resumindo em um minuto, você alcançou isso que você almejava junto com os leilões, hoje, agora, depois de arrematar 10. Claro que desses 10 aí, nem todos foram vendidos, né? Porque foram arrematados num curto espaço de tempo. Mas você vê que os leilões, investir em leilões, você vai conseguir alcançar esse objetivo de investir, de ter um trabalho, mas que te traga retorno sem ser esse trabalho tradicional, com o que você almejava embutido? Com certeza, Pedro, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu já estou realmente em vias de aposentadoria, já tenho tempo, na verdade, só estou segurando um pouco por questões de ordem financeira, né, que eu teria uma perda aposentando de imediato agora, mas hoje, com o que eu já consigo ganhar com os leilões, mesmo tendo que trabalhar, né, em outra atividade, ou seja, eu não consigo me dedicar aos leilões exclusivamente, que aí eu teria talvez uma rentabilidade ainda maior. Eu hoje consigo ter um retorno bem interessante, né? Mas bem interessante mesmo. Como eu disse, dá trabalho, mas é um trabalho que lhe dá resultado. Então, se lhe dá resultado, é porque está valendo a pena. E eu acho que esse caminho é um caminho para mim hoje sem volta. Não tenho dúvida nenhuma disso. Eu fiz essa escolha de me dedicar realmente a isso. Como eu disse, assim, as experiências que eu tinha anteriores eram vagas, né, coisas mais soltas. Hoje eu tenho uma metodologia, eu tenho uma organização toda de estrutura já sendo montada para focar nisso assim que eu me aposentar.